Você está assistindo às histórias do Ovelho. Para entender melhor as histórias do Ovelho, você precisa assistir elas na sequência. História 5: Os Guardas. Olá, crianças. Vocês já chegaram? Estão curiosos também para saber o que vai acontecer? Olhem, o velho ainda está dormindo. Eu nem sei por que eu tô falando tão baixinho. Vamos acordar ele, criançada. Vocês sabem, né? Ele é bem surdo. Vamos gritar bom dia bem alto. No 3. 1, 2, 3. Bom dia! Silêncio! Vocês querem que os guardas descubram que eu estava escondido num outro túmulo? Então o senhor conseguiu fugir no sábado? Ei, como assim? Guardas? Que guardas? Vocês não vão acreditar o que aconteceu na manhã seguinte. Quando eu acordei, tinha guardas cuidando do túmulo daquele defunto. Guardas? Pra que guardas? Eu sei lá. Só sei que quando eu acordei, tinha uns guardas cuidando do túmulo do morto. E eu não consegui fugir do cemitério. Mas quem colocaria guardas pra cuidar de um morto? Não sei, mas acho que o morto era alguém muito importante. Fiquei ali o dia inteiro e os guardas não saíram dali. Eu fiquei em silêncio para que eles não percebessem que eu estava ali. Eu fiquei tão quietinho que eu até conseguia escutar a conversa dos guardas. E sobre o que eles falavam? Aposto que eles sabiam quem era o morto. Na verdade, os guardas estavam mais confusos do que eu. Eles não estavam entendendo o motivo de eles terem matado aquele homem. Como é que é? Eles mataram aquele homem? Pois é. Pelo jeito, o morto que trouxeram ontem à tarde era aquele homem que foi pendurado numa cruz na sexta-feira. Quando eu estava lá preso naquela cerca. Vocês lembram? Nossa, deve ter sido um ladrão muito perigoso. Não! Ele não era um ladrão. Naqueles dias, os soldados do rei tinham prendido 3 ladrões, muito maus. Eles eram tão maus que o castigo que eles receberam era morrer pendurado numa cruz. Mas os chefes do povo de Israel também queriam matar alguém naquela ocasião. Então, os chefes do povo disseram ao rei: queremos que o senhor troque um daqueles 3 ladrões pelo nosso prisioneiro. Como é que é? Esse homem morreu no lugar do ladrão? Agora eu fiquei confuso.
Os guardas também estavam muito confusos. Um dos guardas dizia que ele era um homem muito bom, que curava as doenças das pessoas. E o povo até queria que ele virasse um rei. E os guardas ainda estavam assustados com o terremoto que aconteceu bem na hora que ele morreu. Mas se esse homem era bom, então por que mataram ele? Quem era esse homem? Bem, naquele momento eu não tinha nenhum interesse em saber quem era aquele homem. Eu só pensava em escapar daquele lugar e não ser pego. Mas os guardas não iam embora. E aquele sábado foi o dia mais comprido da minha vida. Quando anoiteceu, eu tive um plano. Eu pensei, vou acordar bem cedo, antes do sol nascer, e sair correndo, mesmo se os guardas ainda estiverem ali. Então o senhor teve que dormir mais uma noite no cemitério? Sim, eu tive que dormir mais uma noite naquele lugar horrível. Ou melhor, eu não dormi. Eu não consegui dormir. E eu comecei a pensar muito no que os guardas falaram. Por que será que eles mataram uma pessoa boa? Se ele era bom, então por que este homem morreu no lugar de um ladrão? Pois é, isso não faz sentido. Eu fiquei muito bravo por eles terem trazido aquele homem e de ter aqueles guardas ali. É muito azar mesmo, né? Primeiro, o senhor teve a sorte de escapar naquele terremoto, mas já em seguida ter tanto azar. Que coisa! O terremoto! Os guardas disseram que a hora em que ele morreu, houve um terremoto. Foi bem nessa hora que eu pude escapar daquele lugar. Daí me lembrei que o menino que cuidava do portão tinha ido lá ver a crucificação. Nossa! Eu fui salvo da morte por causa da morte deste homem. Eu me livrei da morte por causa deste homem. E depois que eu percebi isso, eu só pensava numa coisa: em fugir. Não. O pensamento que entrou na minha cabeça foi: quem é este homem que estava morto ali? Tá, mas afinal, como o senhor conseguiu fugir dali? Aposto que o senhor foi pego pelos guardas. Não. Eu não fui pego pelos guardas. Então conta logo, como que o senhor fugiu do cemitério? Acho que isso vai ser outra história. Aquele homem salvou a minha vida. E crianças, agora eu também fiquei curioso. Como será que ele conseguiu fugir do cemitério? E quem será que era esse morto?
Acho que vamos ter que ir para a história número 6. Eu vou escutar a próxima história imediatamente. Te aguardo lá. Tchau!